Supremo Tribunal Federal entra hoje no segundo dia de julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 réus do núcleo principal da trama golpista. A partir das 9 da manhã, os advogados apresentarão as defesas de Jair Bolsonaro e dos generais Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira e Walter Braga Neto. No primeiro dia, o ministro Alexandre de Moraes criticou o projeto de anistia que ganhou força no Congresso e as sanções articuladas pelo deputado Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. O procurador-geral da República, Paulo Gonet, apresentou as provas colhidas pela Polícia Federal e defendeu a condenação dos 8 réus. Os advogados de Anderson Torres, Almir Garnier, Alexandre Ramagem e Mauro Cid pediram a absolvição dos clientes de todas as acusações. O advogado Celso Vilardi adiantou que vai pedir a anulação da delação de Mauro Cid e responder a todos os argumentos que colocam Bolsonaro como chefe da organização criminosa que tramou o golpe. A fala do Procurador-Geral da República e do colaborador. Nós vamos responder ponto a ponto o que foi dito dentro da defesa técnica que nós já fizemos. Mas eu não posso adiantar a sustentação oral, seria até uma falta de respeito. O Procurador-Geral da República reafirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro foi o chefe e principal beneficiário da ação golpista. Paulo Gonet reforçou que o golpe não foi consumado por falta de apoio total das Forças Armadas. Para que a tentativa se consolide, não é indispensável que haja ordem assinada pelo presidente da República para a adoção de medidas explicitamente estranhas à regularidade constitucional. Não é preciso esforço intelectual extraordinário para reconhecer que, quando o presidente da República e depois o ministro da Defesa convocam a cúpula militar para apresentar documento de formalização de golpe de Estado, o processo criminoso já está em curso. O golpe não se consumou, uma vez que, não obstante tentado e insistentemente pelos denunciados, não obteve a adesão dos comandantes do Exército e da Aeronáutica. O Procurador-Geral da República reiterou que é preciso punir criminalmente as tentativas de golpe para evitar que elas se repitam. Não reprimir criminalmente tentativas dessa ordem, como mostram relatos de fato aqui e no estrangeiro, recrudesce ímpetos de autoritarismo e põe em risco um modelo de vida civilizado. Antes de ler o relatório final sobre a ação penal, o ministro Alexandre de Moraes criticou as tentativas de interferência externa ao processo contra Bolsonaro. Sem citar diretamente as sanções aplicadas contra ele e outros magistrados pelo presidente Donald Trump, o ministro defendeu a independência da justiça brasileira e a soberania nacional. Lamentavelmente, no curso dessa ação penal, se constatou a existência de condutas dolosas e conscientes de uma verdadeira organização criminosa que, de forma jamais vista anteriormente em nosso país, passou a agir de maneira covarde e traiçoeira com a finalidade de tentar coagir o Poder Judiciário, em especial esse Supremo Tribunal Federal, e submeter o funcionamento da Corte ao crivo de outro Estado estrangeiro. Essa coação, essa tentativa de obstrução, elas não afetarão a imparcialidade e a independência dos juízes desse Supremo Tribunal Federal. A soberania nacional não pode, não deve e jamais será vilipendiada, negociada ou extorquida. Também sem citar diretamente o projeto de anistia, o ministro Alexandre de Moraes rebateu os argumentos de que o país só será pacificado se houver o perdão a Bolsonaro e aos outros réus da trama golpista. A história nos ensina que a impunidade, a omissão e a covardia não são opções para a pacificação, pois o caminho aparentemente mais fácil, e só aparentemente, que é da impunidade, que é da omissão, deixa cicatrizes traumáticas na sociedade e corrói a democracia, como, lamentavelmente, o passado recente do Brasil demonstra. A pacificação do país depende do respeito à Constituição, da aplicação das leis e do fortalecimento das instituições. Não havendo possibilidade de se confundir a saudável e necessária pacificação com a covardia do apaziguamento, que significa impunidade e desrespeito à Constituição Federal e, mais, significa incentivo a novas tentativas de golpe de Estado. Agora são 6h11. Na primeira sessão de julgamento, o advogado de Mauro Cid afirmou que ele não sofreu coação para fazer a delação premiada e a equipe da Polícia Federal teve postura
da ética. O advogado do ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, Demóstenes Torres, contou um episódio da época em que foi cassado, em 2012, para dizer que vai se solidarizar com Bolsonaro se ele for para a cadeia. Um dia eu já estava fora da política e estava no aeroporto de Brasília. E meus ex-colegas passavam por mim e tal. De repente passou o Bolsonaro com a mochilinha parecendo um soldadinho de chumbo e falei para minha mulher, olha, até o Bolsonaro está me evitando. Aí ele parou lá naquele lugar que passa o raio-x e tal, olhou, me viu, voltou também correndo e me deu um abraço e falou, senador, para mim não aconteceu nada. Então, se o Bolsonaro precisar de eu levar cigarro para ele em qualquer lugar, conte comigo, né? Ele é uma pessoa que eu gosto. Então, talvez seja a única pessoa no Brasil que gosta do ministro Alexandre de Moraes e gosta do ex-presidente Jair Bolsonaro. O primeiro dia de julgamento também foi marcado por uma bronca da ministra Carmen Lúcia, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, no advogado Paulo Renato Garcia Sintra, defensor do deputado Alexandre Ramagem, ex-diretor da BIM. Mas Vossa Senhoria sabe a distinção entre processo eleitoral auditável e voto impresso. Sim, Excelência. Porque repetiu como se fosse sinônimo e não é, porque o processo eleitoral é amplamente auditável no Brasil, passamos por uma auditoria e para que não fique para quem assiste a ideia de que não é auditável. Eu posso, então, esclarecer a minha própria fala para que eu não passe... por favor, porque... Eu usei essa expressão voto auditável, voto impresso, porque nesses textos e nos pronunciamentos de Jair Bolsonaro, esses termos eram repetidos. E ilegítimos. Minha opinião, eu vou falar minha opinião pessoal. Não é opinião, a meu entendimento pessoal. O fato é que o processo eleitoral brasileiro é amplamente auditável. Ponto. Agora são 6h13. A primeira sessão de julgamento da trama golpista terminou com uma sinalização positiva para o ex-presidente Jair Bolsonaro em relação à anistia. Após uma série de reuniões em Brasília que contaram com a participação do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o projeto que concede perdão aos envolvidos nos atos golpistas recuperou apoio no Congresso e pode ser votado logo após o julgamento. O movimento foi defendido pelo líder da oposição, Luciano Zucco, e considerado golpe pelo líder do PT, Lindenberg Farias. A maioria do Congresso quer essa pauta, a maioria dos líderes querem essa pauta, e para isso que nós vamos conversar com o presidente Hugo Mota, o presidente Alcolumbre. É um desrespeito à Constituição Federal, porque já tem decisão do Supremo que diz o seguinte: crime contra Estado democrático de direito não é passível de anistia.